1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Glória a Deus. Irmãos, deixem de pensar como crianças ou como meninos com respeito ao mal. Sejam meninos, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Deixa eu ler aqui na minha versão. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Pai, essa é a tua palavra, nós somos o que a tua palavra diz que nós somos, e nós temos o que a tua palavra diz que nós temos. Senhor, essa manhã, fale mais uma vez aos nossos corações. Nós carecemos ouvir a tua voz, nós viemos por causa da tua presença e por causa da tua voz. Traga uma palavra rema, uma palavra específica, uma palavra direcionada para o teu povo e para este culto. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos aí alguns dias, na verdade é o segundo dia, fazendo uma série que se chama Maturidade. Semana passada nós falamos sobre o modelo de maturidade, e o modelo de maturidade da igreja é Cristo. Alguém lembra da semana passada? O modelo de maturidade é Cristo, temos que nos assemelhar a Ele. Essa semana eu vou tratar um pouquinho sobre algumas características de pessoas imaturas, e semana que vem a gente fala sobre a característica do maduro. Aí você pode vir, porque até lá a gente vai estar maduro em nome de Jesus, ninguém vai apanhar, amém ou não amém? Vai fechar com bálsamo. Mas eu coloquei aqui, intitulei essa mensagem, e o tema a gente vai soltar para vocês. Eu coloquei aqui: deixando de ser meninos. Cada fase de nossas vidas é representada por um momento que nós vivemos. O bebê, quando ele nasce, precisa de total apoio, amém ou não amém? Precisa colocar comida na boca, precisa dar banho, trocar fralda, Alguém lembra dessa época de trocar fralda de bebê, O chorinho de bebê pela madrugada, já vem mais um, olha aí. E aí tem essa fase, tem esse tempo do bebê. Só que começa a crescer, começa a engatear, assim ou não é? Segurado pelos móveis da casa, vai amadurecendo, daqui a pouco fala a primeira palavra, E o pai fica doido para ele falar papai, e a mãe doida para falar mamãe. É assim ou não é? Fala mamãe. O menino olha na sua cara e fala vovó. Nem mãe nem pai. Fala o nome da vizinha, não fala o seu nome. Cada fase é gostosa de uma criança, amém ou não amém? Mas não dá para um menino de 4, 5 anos continuar engateando. É assim ou não é? Precisa haver um crescimento. E aí daqui a pouco vem a adolescência, uma fase complicada na vida. É assim ou não é, irmãos? Quem tem filhos sabe. Uma fase de mudanças, uma fase de hormônios alterados na vida, uma fase mais complicada. E a fase da adolescência traz algumas responsabilidades, mas a próxima fase, que é a juventude, traz responsabilidades ainda maior. Não dá para um menino de 18, 19, 20 anos continuar pensando como um menino de 12. Amém ou não amém? Cada fase é linda, cada fase tem a sua beleza, mas é necessário a gente alcançar maturidade. Quando não se consegue alcançar a maturidade, uma criança ou uma pessoa, ela precisa de cuidados médicos, porque há um atraso no seu crescimento mental, coisas que não estão normais. Então, continuar menino já me diz que não é uma coisa saudável, que não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. Nós precisamos crescer e nós precisamos avançar, amém ou não amém? Eu coloquei algumas características que a gente vê nítido em pessoas que não conseguiram crescer, que não conseguiram amadurecer espiritualmente. E não tem nada a ver com tempo de igreja, porque tem gente que se converteu há 3, 4 semanas atrás, mas ela é tão madura, ela é tão saudável, que ela conseguiu entender a palavra. Uma das características que a gente vê nítidas em pessoas que estão imaturas e precisam sair do menino para chegar na fase adulta, elas reagem com impulsividade. Pessoas imaturas é aquele toma lá da cá, sabe? Não pisa no meu calo. Se mexer comigo, vai ouvir. Não, porque eu falo mesmo. Você conhece 2 ou 3 assim, mas olha para mim, ele pode estar aqui. Você conhece 2 ou 3 assim? Não pisa no meu calo. Não, comigo ninguém mexe. Eu não levo desaforo para casa. Algumas vezes vai ser necessário levar. O
Provérbios 29:11 diz assim: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Quem é espiritual discerne tudo, mas por ninguém é discernido. Pessoa imatura, ela não consegue controlar. Ela vê uma situação, ela tem que entrar, ela tem que arrumar confusão, ela age na impulsividade. As obras da carne são conhecidas, entre as quais estão ira, uma das primeiras obras da carne. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Tem hora que a gente se ira, amém ou não amém? Não, só tem anjo aqui, nenhum amém. E os anjos cantam, eles cantam aqui. Tem hora que a gente se ira, é ou não é, irmão? Mas a gente não pode deixar que a nossa ira domine sobre quem a gente é, domine sobre os nossos sentimentos. A gente precisa ter um controle. Então pessoas imaturas, elas são impulsivas. Os irmãos lembram de Moisés? Moisés já está maduro, ele vê agora um egípcio açoitando um hebreu. O que é que ele faz? Mata o egípcio, esconde o corpo. Daqui a pouco o faraó está atrás dele para poder também matá-lo, porque quem age na impulsividade traz morte para o seu viver. Você precisa aprender a se calar. Nem toda pergunta merece resposta, nem todo argumento merece resposta sua. Algumas coisas você vai olhar, vai engolir e dizer amém, meu irmão, que Deus te abençoe. Será que alguém tem maturidade para fazer isso? Dizer amém, meu filho, eu entendi, desculpa, Deus te abençoe. Não agir na impulsividade. E o pior é quando a gente sabe que está certo, mas precisa se calar. Deixa eu dizer uma coisa: haverá, levante sua mão que eu estou profetizando, haverá sabedoria em você para se calar na hora que você precisar, em nome de Jesus. Gente impulsiva, que diz: eu dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair dela. Há poder no sangue de Jesus. Você não pode ser impulsivo. Na fábrica que você trabalha, no seu ambiente de trabalho, você é o mais brigão, é o mais fofoqueiro, é o que mais toma conta da vida de todo mundo. Age na impulsividade. O patrão nem acabou de falar, você é o primeiro a reclamar, é o primeiro a fazer o motim: eu vou sair daqui porque esse negócio. Louve a Deus porque você está trabalhando, não está feliz lá, ore e o Senhor te abrirá uma outra porta. Mas não seja o primeiro a trazer rebeldia. Rebeldia é igual pecado de feitiçaria. Ai, nem um glória a Deus. Não posso agir na impulsividade, irmão, não tem como. O impulso pode gerar consequências gravíssimas. E sabe qual é o problema do impulsivo? Muitas das vezes ele se arrepende daquilo que ele falou. Daqui a pouco ele está: por que eu fui falar isso? Por que eu fui dizer isso? Não dá para agir na impulsividade. Em nome de Jesus haverá sabedoria, haverá longanimidade dentro de você. Uma outra coisa: os imaturos, eles fogem da responsabilidade, culpam outros por suas ações. Meu irmão, causou o problema, você é responsável para consertar este problema. Causou dificuldade, você é responsável para arrumar essa dificuldade. Os irmãos lembram? 6 horas da tarde, mais ou menos, viração do dia. Deus aparece agora no Éden, começa a procurar o homem, começa a procurar Adão, procurar Eva, não encontra ninguém. Daqui a pouco vem Adão. Deus já sabendo: Adão, o que está acontecendo? O que é que Adão vai dizer? A mulher que tu me destes. Olha isso aqui, jogando a culpa no outro. Meu irmão, ninguém é responsável pelos teus atos, só você é responsável. Não é porque quando eu vi, eu já tinha metido a mão na cara dele. Há poder do sangue de Jesus. Você é responsável pelos seus atos. Adão joga a culpa na Eva, e a Eva joga a culpa de quem? Na serpente. É um jogo de empurra, porque não tem coragem de puxar a responsabilidade para você. O imaturo, ele não consegue fazer isso. Eu amo Provérbios 22:13, que fala assim, é bem legal esse Provérbios aqui: o preguiçoso diz:
não quer sair para trabalhar de casa. Olha o que é que ele diz: o leão está lá fora, se eu sair, serei morto na rua. Gente que joga as suas responsabilidades para outro. Tem marido jogando a responsabilidade da casa para a mulher, imaturo. A mulher está sobrecarregada, ela trabalha o dia inteiro, ela cuida dos filhos, ela limpa a casa, ela cozinha, faz tudo dentro de casa. Tu tem um trabalho, chega às 5 da tarde em casa, não tem coragem de ajudar com um menino, não faz uma comida, não lava uma vasilha e ainda tem coragem de reclamar. Maridos imaturos. Tua mulher é o vaso mais frágil. Tu tem que se virar, meu irmão, rebolar. E vou dizer isso aqui, as irmãs prepara para dar um glória a Deus e dar uma vida boa para essa mulher em nome de Jesus. Coloca o peso nela. Nunca foi numa reunião da escola dos filhos: quem vai, minha esposa não tem tempo. Tu vai pedir um off e tu vai ir assumir a paternidade dessa casa em nome de Jesus. Pais imaturos, joga tudo para a mãe. Quem corrige é a mãe, quem briga é a mãe. E tu não tem coragem de desligar a televisão, levantar e corrigir a tua casa. O Senhor está trazendo maturidade e responsabilidade para você, homem. Tem algum homem aqui comigo? Vai lá, cadê? Responsabilidade, irmão. E as irmãs agora todas gravando no celular, vão mandar para o marido que não veio. Tem que ser responsável. Joga para outro. Ninguém vai educar os seus filhos se você não educar. Não tem como. Tu tem que puxar a responsabilidade para você. Pastor, mas está assim, porque tu é. Oh meu Jesus, eu digo ou não digo? Digo ou não digo? Porque tu é um banana. A gente foi fazer uma visita. Me lembra o que a irmã falou? Que tinha que fazer para os homens um chá de banana, como faz o chá das mulheres. Porque os homens estão banana. Puxe a responsabilidade. Homens, levante as suas mãos. O sacerdócio da sua casa é seu, não é da sua mulher. O sacerdócio da sua casa é teu, não é da sua mulher. Ela pode até ajudar a decidir, mas você vai amarrar as calças e dizer: mulher aqui em casa vai ser assim em nome de Jesus. Amém ou não amém? Ela vem para o culto, tu fica dormindo até 11 horas da manhã. Ela se vira com tudo, acorda cedo, prepara menino, vem para o culto. Você levanta com o olho cheio de remela e diz: não vou hoje. Ensinando os filhos a serem imaturos, a serem irresponsáveis. Nós precisamos chamar para nós a responsabilidade. Amém ou não amém? O imaturo transfere a culpa. Transfere a culpa. Os homens precisam amadurecer. O Tiago não está aqui, nós vamos trazer uma mensagem aqui só para os homens um dia. Maturidade para o homem. Mas muitas famílias, escute isso aqui, não está nem aqui no sermão. Muitas famílias estão destruídas porque os homens não estão assumindo o seu papel. A desculpa que eles estão dando é porque eu estou trabalhando demais. Provedor é um dos papéis do homem. Um dos papéis. São vários. Prover é um. Não é só ser provedor da sua casa, é cuidar, é apacentar a sua família, é ser sacerdote. Amém ou não amém? Uma outra coisa de pessoas imaturas, elas buscam aprovação constantemente. Ai, se você não falar o nome dela. Ai, se você não dizer que ela que fez. Se a foto dela não sair do cartaz, desvia, vai embora. Se você postar, fizer homenagem para alguém e você não fizer no dia do aniversário dela, acabou. Buscam constantemente a aprovação de homens, fazem para ser aplaudidas na terra e se esquece que a gente faz é para Deus. Buscam a aprovação dos homens. Saul, ele agora é o rei que está em ação. E o povo começa a dizer: Samuel está se atrasando, Saul. Samuel não chega. Por que tu não oferece? Por que tu não levanta holocausto? Por que você não faz sacrifício? Saul, para poder agradar os homens, para poder agradar as pessoas, o que ele faz? Ele sacrifica. E quando ele acaba o sacrifício, chega Samuel e diz: agistes neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor te ordenou, porque agora teria o Senhor firmado o teu reinado para sempre.
Quando ele faz o que não é para fazer, para agradar os homens, ali Samuel libera a sentença dele: o seu reinado está cancelado. Tem gente que não está vivendo o que Deus tem para eles, porque está vivendo uma vida de tentando agradar alguém, de constante aprovação. Mais vale agradar a Deus do que agradar ao homem. Pare de querer que pessoas batam palma para você, irmão. Pare de querer que depois que você canta, depois que você prega, depois que você serve na cafeteria, depois que você limpa um banheiro, faz qualquer coisa, as pessoas têm que bater palma para você. Quem faz tem que fazer como se fosse para Deus. Tem alguém comigo essa manhã? Você não precisa de aprovação do homem. Quem te chamou foi Deus. É Ele quem te garante, é Ele que te aprova, irmão. Porventura procuro agora eu dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo falando aos Gálatas. Toda vez que você procurar agradar os homens, com certeza, por muitas vezes, você vai deixar de agradar a Cristo. Nosso objetivo é agradar ao nosso Deus. Amém ou não amém? Uma outra característica, não sei se fala, são emocionalmente instáveis. O humor muda de uma hora para outra. As circunstâncias mudam o humor. Aquilo que ouve muda o humor. Aquilo que vê muda o humor. São pessoas que não conseguem olhar para Cristo. Lembram de Pedro? Jesus falou: Pedro, vem, sou eu, anda sobre as águas. Pedro começa a olhar para tudo menos para quem? Para Jesus. E o que acontece com Pedro? Começa a afundar. Pessoas emocionalmente, elas olham para as circunstâncias, elas olham para os problemas e não conseguem olhar para Cristo. Tudo afeta o emocional delas. E eu vou liberar uma palavra para você aqui essa manhã. Você será constante em nome de Jesus. Não vai fazer um dia, o outro dia não vai fazer. Não vai caminhar na igreja uma semana e vai sumir um mês. Não, Deus vai tirar essa inconstância da nossa vida. Alguém comigo, pelo amor de Deus? Eu estou liberando para a tua vida. Haverá uma constância sobre a igreja. Nós não seremos inconstantes, irmãos. Não porque me olhou de cara feia, talvez estava com fome. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sirvo a Deus. Precisa ser constante. O pior, irmão, pior de tudo, é que abandonam propósitos, abandonam tudo que Deus tem para a vida delas, porque são instáveis emocionalmente. Mas o Senhor vai curar o teu emocional em nome de Jesus. Não serão frases faladas, não serão atitudes que vão tirar você do centro da vontade de Deus. Alguém comigo recebendo essa palavra? Eu preciso de uns 3 pentecostais aqui essa manhã. O Senhor te fará constante. Irmão, são 35 anos servindo ao Senhor Jesus. Se fosse olhar para tudo que eu já ouvi, se fosse olhar para tudo que eu já enfrentei, já teria parado de caminhar. Mas a gente não olha para as circunstâncias, a gente olha para Jesus Cristo de Nazaré. Teu alvo precisa ser Jesus. Seu alvo precisa ser os céus. Uma outra característica, essa aqui é muito forte: não aceitam correção. Pessoas imaturas, elas não conseguem ter com que pessoas cheguem a elas e alinhem a sua vida e corrijam a rota. Quando vem a correção, elas vão embora. Provérbios 12:1 fala assim: o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão, está nessa versão, NVI, o que odeia a repreensão é estúpido. É o que está dizendo essa versão. É ignorante. Todas as vezes que a gente é corrigido, é porque o Senhor nos ama. Todas as vezes que o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama. O coração do imaturo, ele vê a correção como uma afronta. E sabe o que aqui diz muitas vezes? Quem é você para falar comigo disso? Alguém mais? Porque não aceita a correção. Ele ainda não entendeu que o caminho está errado e ele precisa de uma nova rota. Ele precisa de uma nova caminhada. Alguém lembra do jovem rico? Ele chega para Jesus e pergunta: Jesus, o que é que eu preciso para te servir? Quem perguntou foi ele, amém ou não amém? E Jesus vai falar para ele: olha, você quer me servir? Vende tudo que você tem, dá aos pobres,
Aí você pode vir e me servir. E o que a palavra diz? E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Triste. O Senhor estava corrigindo a rota dele, trazendo ele para perto, mas ele não aceitou a correção e ele se foi, porque possuía muitas propriedades. Eu escrevi aqui, se quiser anota, está aqui: a maturidade aceita correção como ferramenta de crescimento. Todas as vezes que eu fui corrigido, eu cresci. Alguém mais? Todas as vezes que eu fui alinhado à minha vida, houve um crescimento na minha vida. É igual o filho que o pai nunca alinha a vida dele. O menino cresce sem destino, cresce sem saber o que vai acontecer. O pai precisa dar destino, a casa precisa dar destino, amém ou não amém? A correção vai trazer o crescimento. Uma outra coisa, irmãos, vivem vida de comparação. Se comparam o tempo inteiro com outros, e muitos estão no ministério errado, porque compara com quem está aqui em cima e acha que também é para ele. Deus tem para você o que ele tem para você, amém ou não amém? Não dá para a gente comparar. Eu quero o que Deus tem para a minha vida. E tem tanta gente vivendo comparação, e não só no ministério. Compra o que não pode pagar, fazem o que não pode fazer, porque se comparam com pessoas. Não, porque fulano tem, eu também preciso ter. Meu irmão, viva a sua vida, porque é você que vai pagar as suas contas. Viva da maneira que você pode viver. A Bíblia é tão linda, a Bíblia tem tudo, né, irmãos? Se a gente quiser viver bem, é só ler Bíblia. Gálatas capítulo 6, 4 fala isso: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não na vida do outro. Você tem que viver da maneira que você pode viver, amém ou não amém? Gente endividada até o tutano para aparecer para os outros. Dirija o carro que você pode dirigir, more na casa que você pode morar, vista a roupa que você pode vestir, até Deus abrir uma porta e te abençoar, amém ou não amém? Não queira impressionar ninguém. Pessoas que vivem de comparação, querendo viver a vida do outro. Talvez você não sabe o que o outro passou para estar vivendo o que ele está vivendo. Pulam processos e querem viver a vida do outro. Não dá, vai dar errado esse negócio. Viva uma vida da maneira que você pode viver, sem comparação. A maturidade reconhece que cada um tem um chamado e um ritmo diferente. Tem pessoas que chegam na América com 2, 3 anos, é uma virada na vida delas, amém ou não amém? Tem gente que está 15, 20 anos ainda nessa corrida. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo. Não é que Deus só é bom para um e é ruim para o outro. Deus está trabalhando na vida dos dois. Viva sua vida da maneira que você pode viver, amém? Dá um glória, que agora aperta mais. Pessoas imaturas, elas têm dificuldades em perdoar. E esse é um grande ponto da maturidade. Eu sei que essa mensagem está soando às vezes, né, irmãos, doído no ouvido de muita gente. Mas se o Espírito de Deus te trouxe a esse culto, porque a gente precisava ouvir essa palavra, amém ou não amém? Não é porque você saiu lá do Brasil e não se consertou com alguém da tua família que o problema está resolvido. Não é porque você mudou de igreja e hoje está na Lagoinha que o problema que você deixou lá na sua igreja foi resolvido. Não. Precisa haver perdão, amém ou não amém? E perdão não é assim: eu já perdoei no meu coração. Não. Perdão exige conserto. Eu vou dizer de novo: perdão exige conserto. Saul e Jacó estão brigados, vai cada um para o seu lado. Jacó vê a visão, mas ele precisa se encontrar com Esaú. Ele precisa consertar para viver o que Deus tem para a vida dele. Tem gente que a vida está travada porque não consegue liberar perdão. Não porque eu não confio mais em igreja, não porque eu não confio mais em pastor, não porque eu não confio mais em religião, não porque eu estou ferido com isso. O Senhor vai liberar esse perdão no seu coração em nome de Jesus. A instituição ela pode ser fraca, mas a igreja do Senhor Jesus ela é forte.
Gente que não consegue caminhar em comunhão. O Espírito de Deus está aqui, meu irmão. Você precisa pegar esse telefone, ligar e dizer: olha, eu estou te ligando porque eu ouvi uma mensagem. Já usa a desculpa do pastor. Eu ouvi uma mensagem e o pastor disse que eu preciso ligar e consertar a minha vida. O outro está vivendo a vida dele, e você debaixo de ofensa, e você debaixo de mágoa, o tempo todo lembrando: por que em 1986 ele falou mal de mim? E ele em Dubai, e você remoendo isso até hoje. A ofensa é como segurar uma corda e outro começar a puxar muito rápido. O que é que acontece com a sua mão? Começa a queimar, é ou não é? Soltar a corda deixa de queimar a mão. A ofensa está fazendo isso com muita gente. A ofensa está trazendo doença para muita gente. A ofensa está trazendo depressão para muita gente, porque fica nesse orgulho bobo, dizendo: eu não perdoo, eu não libero o que ele fez para mim, não tem perdão. Meu irmão, todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Se Deus te perdoou, você também merece perdoar alguém. Se você foi perdoado, você precisa perdoar alguém. A parábola do homem que devia 10.000 talentos e foi perdoado. Quantos lembram disso? Foi perdoado pelo seu Senhor. Aí ele encontra alguém que devia para ele, se eu não me engano, 100 talentos. E o que ele faz? Ele não perdoa aquela pessoa. E o que Jesus vai dizer? Precisa haver perdão. Aí Pedro pergunta: quantas vezes eu vou perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7 num dia. Alguém é bom de matemática aí? Sabe quanto que é 70 vezes 7? 490. Se você me ferir 490 vezes por dia, eu falo: sai dele em nome de Jesus. 490 vezes. Irmão, o outro é digno de perdão, assim como você também é digno de receber perdão. Você acha que você nunca fere ninguém? A Bíblia diz que a gente comete pecados até inconscientemente. A gente precisa perdoar. Pai que não fala com filho, filho que não fala com mãe, tio que não fala com sobrinho, gente que congrega na mesma igreja, mas não consegue um olhar na cara do outro. Há poder no sangue de Jesus. Perdão é necessário no meio do povo de Deus. Amém ou não amém? Precisa haver perdão, irmão. Não tem como a gente entrar no céu se o coração caminha debaixo de ofensa. Eu vou correr para a gente terminar. O imaturo, o povo gosta de apanhar. O imaturo, ele exibe uma falsa humildade, mas na verdade o coração é cheio de orgulho. Não, tudo bem, eu não preciso disso não. E por trás, não, que é isso? Eu nem queria. E por trás o coração está remoendo. Falsa humildade. Não consegue ver o outro bem, não consegue ver o outro avançar. Nossa, que alegria que você conseguiu. E por dentro está dizendo: por que ele, não eu? Uma falsa humildade. Provérbios 16:18 diz: o orgulho precede a queda, e a altivez de espírito o orgulho precede a destruição, e a altivez de espírito precede a queda. O coração orgulhoso, uma hora vai te colocar para comer capim, como Nabucodonosor. Nabucodonosor não conseguia reconhecer o senhorio de Deus. O que aconteceu? Foi comer capim. O orgulho precisa sair dos nossos corações e precisa entrar uma humildade verdadeira. Amém ou não amém? Sabe o que a Bíblia ensina? A eu olhar para o próximo como maior do que eu. Amém ou não amém? Eu preciso olhar para o meu próximo e dizer: ele é maior do que eu, ele é melhor do que eu. A gente precisa caminhar em humildade verdadeira. E para a gente terminar essa parte aqui, dá até mais um pouquinho. Eles são espiritualmente superficiais. É como os fariseus: Senhor, te damos os dízimos, a hortelã, de tudo, Senhor, te adoramos. Adoram com a boca, vivem de aparência, mas na verdade o coração está longe de Deus. Sabe o que é que Jesus chamou pessoas assim? Posso dizer? Sepulcros caiados, ou túmulos podres. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Pessoas que caminham na superficialidade. Elas vêm,
Elas vivem a religião, mas não vivem a intimidade com Deus. Mas haverá uma maturidade sobre a igreja em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você, como que eu consigo tratar, como que eu consigo curar a imaturidade? Está quase tempo. Alguém me dá mais uns 3 minutos? Isso, 3, 6, vamos lá, 9, 12, vai, aleluia. Como tratar a imaturidade do coração, irmão? Dá uma glória para tomar uma água, vai. Primeira coisa, precisa desenvolver os frutos do Espírito. Você precisa deixar, o fruto do Espírito. Precisa deixar o Espírito de Deus trabalhar no teu viver. O que é o fruto do Espírito? É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Você precisa falar: Senhor, não mais eu, mas que o Senhor viva em mim a partir de hoje. Eu quero ter os frutos do Espírito. Eu já vou liberar para alguém. Alguém pode até te perturbar, mas você não vai perder as estribeiras em nome de Jesus. Haverá temperança, vai falar na hora certa. Deus te dará o fruto do Espírito. Ele vai gerar isso em você. Uma das obras do Espírito de Deus em nós é isso: gerar em nós frutos de justiça, gerar em nós o fruto do Espírito. Eu não posso dizer que eu sou maduro se a minha boca fala demais, se eu não tenho paciência. Fruto do Espírito. Bate no peito e diz: o Senhor vai gerar em mim. Mas diz com vontade: o Senhor vai gerar em mim o fruto do Espírito. Haverá uma mudança em nossas vidas, amém ou não amém? Fruto do Espírito. Uma outra coisa, precisamos buscar sabedoria. A gente precisa se tornar mais sábio. Se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus que Ele tem para dar. Sabedoria para lidar com pessoas, sabedoria para falar, sabedoria para viver. Tem gente que senta em mesas, ele não sabe se comportar, faz piadas desnecessárias, fala as coisas que não deveria falar. Se não tem o que falar nas mesas, fica calado. Amém ou não amém? Eu já contei algumas vezes aqui, irmãos, eu fui para reuniões da empresa, e às vezes, irmãos, naquela época com o inglês ainda mais ruim do que hoje. Diga misericórdia. Quinta-feira tem aula de inglês, vem aprender. Perder-se igreja indiana, aleluias. Eu sentava algumas vezes, irmãos, e o povo falava para pegar contrato. Eu não esqueço disso. Falava, e eu olhava com cara de quem estava entendendo tudo. Calado, entendendo quase nada, mas eu sabia que Deus ia dar aquele negócio para mim, amém ou não amém? Escuta isso aqui, provérbio de Sala. Vou falar do jeito que fala, amém ou não amém? Amém ou não amém? Fala assim, é assim que fala: um estúpido ou um nécio ou um burro calado passa como sábio. Acabava a reunião, vinha os americanos: wow, thank you. Wow, I never heard things like that. Eu nunca ouvi essas coisas. Eu, Jeová, e eu calado. E sabe o que era melhor? Deus sempre levantava alguém para falar no meu lugar. Oh Jesus, aleluia. Peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Algumas mesas você não vai nem precisar abrir a boca. Jeová vai falar por você, amém ou não amém? Mas se não tem o que falar, não fala qualquer coisa. Não queima o seu filme. Tem que haver uma maturidade. E vou liberar isso aqui para essa igreja. Deus vai te assentar em outras mesas. Deus vai te assentar em mesas grandes. Deus vai te colocar com gente importante, amém ou não amém? Gente que vai virar chaves na tua vida em nome de Jesus. E você vai saber como se comportar em nome de Jesus. Vou correr. Irmãos, outra coisa, precisa praticar discipulado. Precisa caminhar com gente boa. Só anda com gente imatura. Só anda com gente que faz as mesmas brincadeirinhas bobas que você faz. Fala das mesmas historinhas nonsensas que você gosta de ouvir. Aí não cresce. Discipulado é o quê? Sentar com gente que vai me ensinar, vai me discipular, vai me trazer amadurecimento. É por isso que essa igreja tem GCs. Os GCs são para isso, para você sentar nas casas, ouvir a palavra e aprender de gente madura. Tem alguém que faz parte de um GC aqui nessa igreja? Tem alguém que faz parte de um GC nessa igreja? Você precisa disso. Está no GC, sendo discipulado, sendo cuidado por pessoas, para você amadurecer, para você crescer. O discipulado, ele nos leva a isso. O discipulado não é uma opção, é um mandamento. A gente precisa disso. Aprender com gente que nos faz crescer, desenvolver relacionamentos saudáveis.
Parece um negócio, parece que os trem ruim só traz trem ruim. Amém ou não amém? Você vai parar de se associar com gente pior. Para eles é só para trazer para a presença de Deus. Amém ou não amém? Tu vai se associar com gente que carrega os céus dentro dele em nome de Jesus. Você vai se associar com gente cheia de Deus. Alguém comigo? O Senhor te dará maturidade para separar. Esse aqui eu vou pregar o evangelho, mas esse aqui vai caminhar comigo do meu lado. Esse aqui é bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, vamos servir junto. Mas esse aqui eu vou caminhar do lado até a eternidade. Deus te dará discernimento. Manter relacionamentos saudáveis. Amém ou não amém? Não está na Bíblia, né, irmãos? Mas já dizia, né, o Provérbios: diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Relacionamentos saudáveis. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A pessoa era boa, entrou no trabalho novo, se associou com gente que não presta, daqui a pouco ela está lá fora. Deus vai colocar gente boa no teu caminho em nome de Jesus. Cultive a humildade no seu coração. Tenha uma vida constante de oração, de clamor da palavra. E eu quero terminar com isso aqui: sirva com amor. Uma característica de alguém maduro é a cultura, eu amei isso aqui, irmãos, a cultura da bacia e da toalha. Não sei se alguém conhece essa cultura. Jesus pega a bacia e fala para os seus discípulos: senta aqui, que eu vou lavar os pés de vocês. E Pedro: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Olha, se eu não fizer isso aqui, vocês não têm parte comigo. Jesus foi o maior servo. Quer curar imaturidade? Comece a servir a noiva de Cristo. Pega a bacia, meu irmão. Pega a bacia. Vai lavar o pé de gente. Jesus lavou o pé de Judas, que o trairia, amém ou não amém? Pé de Pedro, que o negaria, amém ou não amém? A cultura da bacia e da toalha vai tirar muita coisa que não presta dentro de nós. Servir quem vai nos trair, servir quem vai nos negar. Mas a minha oração é que a cultura da bacia e da toalha esteja implantada dentro dos nossos corações em nome de Jesus. Nós iremos servir ao próximo. Depois deitou água no bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Haverá uma maturidade tão grande em nós que nós conseguiremos servir todas as de Jesus. A gente precisa trazer para nós. O imaturo ele não consegue servir. O imaturo ele não consegue se envolver. Mas eu declaro sobre nós essa manhã, está voltando sobre nós a cultura da bacia e da toalha em nome de Jesus. Fica de pé comigo para parecer que está terminando. É necessário para você alcançar a maturidade se submeter a uma liderança espiritual. Eu não estou falando isso porque hoje eu sou o pastor aqui, mas se submeter à liderança do seu Rocket, do Legacy, no seu trabalho. Para alcançar a maturidade, a gente precisa aprender isso. Submeter à liderança. Obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Eu sei que parece estranho o próprio pastor falar que as pessoas precisam se submeter, mas eu preciso pregar a Bíblia inteira, amém ou não amém? E a Bíblia está ensinando a isso. Obedecer, submeta-se à liderança. Quantas pessoas eu ouvi dizer aqui: pastor, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, mas como o Senhor está me dando esse direcionamento, eu vou seguir, eu vou fazer, porque eu sei que Deus está usando a tua vida. Submeta-se à liderança, ouça a voz de quem está sobre você, seja em qual área da vida que você estiver. É tão lindo como Paulo cuidou de Timóteo, irmão. E Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Como pastor, nós pregamos a verdade, amém ou não amém? Porque nós velamos pela sua vida. Naquele grande dia, eu e Nayana teremos que dar conta da vida de vocês. O que a Bíblia está dizendo. Como aqueles que hão de dar conta delas.
O Senhor vai perguntar para mim: por que você não pregou para a igreja que eles deveriam perdoar? Por que você não pregou que eles deveriam amar? A gente precisa, irmãos, disso. E não estou falando porque eu sou um pastor, porque eu também tenho um pastor. Eu tenho um pastor regional, o pastor Marcelo Ferreira. Eu tenho um pastor sobre mim, que é o pastor André Valadão. Eu também me submeto à liderança, porque quem não submete não pode liderar. E quantas pessoas são imaturas, porque às vezes que um pastor disse para elas: olha, você precisa mudar isso aqui. Elas pegaram as malas e foram embora, porque disseram: ninguém vai mandar na minha casa, ninguém vai mandar na minha vida. E por isso continue. Vou dizer de novo, porque o cão tentou cortar. Por isso continuam-se imaturas espiritualmente, porque todas as vezes que alguém tentou trazer um alinhamento para a sua vida, você disse: eu não aceito correção. Pegou a tua casa e foi embora. Pode ir embora. Mas a maturidade não vai chegar na tua vida se você não se submeter, meu irmão. Não, porque ninguém manda na minha casa, porque eu não me submeto, por isso que você é imaturo. Coisas não rompem na tua vida, coisas não rompem na tua casa, porque não é humilde o suficiente para dizer: eu preciso congregar, eu preciso de ter uma liderança espiritual me guiando. Não sou eu que estou dizendo, é Hebreus 13:17. Obedecei e sujeitai-vos. Nós estamos preparando uma igreja não para morar aqui, mas uma igreja para morar nos céus. Alguém mais comigo? Uma igreja que vai habitar os céus. Sujeitai-vos. E para terminar, eu leio isso aqui, 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Pessoas maduras que querem vencer a imaturidade, elas vivem aqui sabendo que elas vão viver nos céus. E eu vou falar um pouquinho sobre isso semana que vem. Pessoas maduras, elas vivem aqui sabendo que elas vão viver nos céus. Eu não quero adiantar a mensagem da semana que vem, mas dá que Jesus volta essa semana, amém ou não amém? Dá que Jesus volta semana que vem? Não dá tempo de eu pregar, né, irmãos? Aí eu preciso falar isso aqui, Deus está me orientando. Pessoas maduras, elas vivem na terra sabendo que elas são cidadãos dos céus. Viva a sua vida como não alguém que vive aqui na terra. Daqui a pouco a gente vai chegar nos céus. Quantos estão esperando o rei voltar? Quantos estão esperando o rei voltar? Quantos estão esperando o rei voltar? Pessoas maduras precisam caminhar dizendo: Jesus está voltando. Por isso que eu não posso ferir ninguém. Por isso que eu não posso reter o perdão que eu preciso liberar para alguém. Por isso que eu não posso ter esse coração orgulhoso. Por isso que eu preciso ouvir a correção. Preciso me submeter, porque eu não sou daqui. Para casa voltarei. Eu não sou daqui. O Senhor está trazendo maturidade aos nossos corações essa manhã, e dizendo para alguém: você não é daqui. Você é cidadão celestial. Talvez situações te feriram, pessoas te feriram, e você se fechou. Mas o Senhor te trouxe para uma maturidade. O Senhor está levantando ministérios essa manhã. O Senhor está curando feridas na alma essa manhã. Oh glória. O Senhor está sarando feridas na alma essa manhã. O Senhor está dizendo para alguém: viva como alguém que vai viver nos céus. Viva a tua vida como um cidadão celestial. Levante as suas mãos, que antes de orar eu vou liberar isso sobre a tua vida. Nós não seremos mais meninos, mas seremos maduros em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Haverá uma maturidade no seu casamento, uma maturidade nos seus relacionamentos, uma maturidade no teu ministério, na tua chamada, em nome de Jesus. A partir de hoje, a tua vida não será mais a mesma. Levante a sua voz em oração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós oramos agora e te celebramos, porque o Senhor falou conosco essa manhã. Deus, obrigado porque o Senhor está trazendo maturidade nos nossos corações. Que haja uma cura, Senhor, uma cura no nosso caráter, uma cura na nossa alma, nos nossos sentimentos. Vamos, igreja, levante a tua voz, comece a dizer: Senhor, eu quero ser maduro, eu quero amadurecer, eu quero deixar as coisas
coisas de menino, eu quero deixar as coisas de criança para trás, e eu quero avançar. Comece a declarar: Senhor, ninguém mais vai parar aquilo que o Senhor tem para mim. Nenhuma mágoa do passado, nenhuma rejeição do passado, nada que aconteceu no meu passado será capaz de parar o meu futuro. Comece a declarar: eu vou deixar as coisas de menino, eu serei maduro na tua presença,